Bom, a gente fala desse grande confronto, pode abrir a imagem para o nosso fã do esporte ter noção da dimensão dessa partida. O encontro de Paulo Souza com Abel Ferreira pela primeira vez, mas um reencontro de Flamengo e Palmeiras que tem muita história. O escorregão de Andreas e a arrancada certeira de Daverson rumo ao gol de Diego Alves ainda estão vivos na memória de lado a lado. O balançar derradeiro da rede do Centenário naquela tarde de novembro traçou de vez caminhos de Flamengo e Palmeiras até o reencontro nesta quarta, no Maracanã. Aos rubro-negros sobra ainda o gosto amargo. Não só a Andreas, apontado como vilão, mas a toda uma geração que ainda sofre para se reencontrar depois do baque. De novembro em Montevidéu até abril no Rio de Janeiro são 143 dias de diferença. De lá para cá, o Flamengo mudou de técnico, mudou de sistema de jogo, encarou 2 derrotas em decisões de título e enfrentou protestos da torcida. Mas ainda é um time em plena reconstrução. Paulo Souza chegou justamente com essa missão: reconstruir. Mas aos percalços. O multicampeão Flamengo perdeu Supercopa e Campeonato Carioca. O retrato mais recente, porém, é de alta, principalmente depois da boa vitória sobre o São Paulo. É o que anima para o reencontro com o Palmeiras em um Maracanã com mais de 60 mil vozes apenas rubro-negras. É um clássico, sem dúvida, maior. Com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia. O sabor do biconsecutivo da América ainda é doce ao palmeirense. O time seguiu a escalada super campeã desde Montevidéu. Levantou Recopa e Campeonato Paulista. Fez a transição do elenco com despedidas honrosas de veteranos como Felipe Melo e William, e indica a saída do herói do Centenário, Daverson, sem grandes traumas. Mas o início hesitante no Brasileiro de um só ponto em 2 jogos torna o reencontro com o Flamengo ainda mais importante. Sim, é um time forte, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o Flamengo é um time forte. Mas nossa mentalidade é sempre jogar contra qualquer time, buscar sempre a vitória e é isso que nós vamos fazer, como eu falei. As memórias do Centenário ainda pulsam, mas Flamengo e Palmeiras estão prontos para que a bola lhes sinalize novos caminhos. É nesta quarta, no Maracanã. Muito bem, esse reencontro, Flamengo e Palmeiras desde a final da Conmebol Libertadores. Então vamos ver, olha, o aproveitamento do Palmeiras é um pouco melhor, né? 74% contra 66%. A média de gols do Palmeiras também é superior e na questão de gols sofridos também o Palmeiras sofreu menos e conquistou 2. Esse recorte assim de pós-Libertadores mostra que o momento do Palmeiras é melhor. É melhor mesmo? O Flamengo teve até adversários mais fracos, se você for ver ali no campeonato estadual, né? O Palmeiras é melhor que o Flamengo nesse ano? O Palmeiras está mais testado, né? O Palmeiras só nesse ano disputou um Mundial, enfrentou o Chelsea, né? Fez uma Recopa, ganhou um título internacional, venceu um estadual que é o mais competitivo. O Flamengo não conseguiu vencer o seu estadual, o Carioca perdeu a final para o Fluminense. Então teve mais duelos de Série A, duelos de alto nível. Os dois tiveram um bom começo de Libertadores, mas a sequência pós-final da Libertadores é favorável ao Palmeiras, né? O Palmeiras parece mais ofensivo, inclusive, mais agressivo, né? Talvez a melhor versão do Palmeiras do Abel. E um Flamengo que ainda tenta se ajustar, né? Mexe muito no time o Paulo Souza, algumas experiências válidas, algumas não deram resultado. Mas então o Palmeiras está um degrauzinho na frente. E eu acho que a grande diferença, né, Marra, passa exatamente por esse detalhe que o Bueno falou aqui no final. Que é um Flamengo que mexe muito porque teve uma mexida muito grande, sim, que é um treinador. Passou por um processo que o Palmeiras não teve, né? Seria muito difícil imaginar que o treinador, né, assim, passou dezembro, chega janeiro, o treinador não ia ser convidado a mexer. Uhum. Ele ia mexer. Uhum. Acho que é muito diferente da situação do Turco Mohamed, que ele... Aqui eu vou ter que mexer pouco porque esse time está ganhando. Já deu certo. A expectativa do Flamengo na temporada passada não era de não conquistar, era de conquistar. Enquanto quando ele chega já com essa informação,
E nas entrevistas, né, na hora que ele teve o bate-papo, nas entrevistas com a direção do Flamengo, eu acho que esse era um ponto, assim, certo. Vamos ter que mudar, vamos ter que fazer algumas coisas diferentes. Era um acordo até, né? E aí quando ele chega, ele muda. Agora, eu concordo, esse ali é um recorte que pega desde novembro, né, até agora. Agora, coloca a lupa, né? Aí depois, se a lupa não servir, coloca ainda um microscópio, vai. Observe o momento. O momento é de um Flamengo que jogou no final de semana contra o São Paulo uma partida inquestionável. E o momento é de um Palmeiras que vem de 2 jogos no Campeonato Brasileiro, assim, estranho, né? Uma lupa na semana, num recorte desse período, né? Porque assim, eu até falei ontem aqui, e até teve gente na rede social que achou engraçado. A gente não tem a verdade, né, gente? A gente está aqui. Eu tenho dificuldade de explicar esses 5 pontos desperdiçados do Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro. Eu não esperava isso. É claro que a gente tenta montar um cenário aí e entender que o Palmeiras está em outras competições, que está mais desgastado, que talvez tenha perdido um pouco de concentração nos minutos iniciais do jogo contra o Ceará, e depois você vai ver, a montanha já está alta, está difícil escalar, e aí o time tem que se abrir um pouquinho, e o Ceará gostando da proposta e jogando em velocidade com o Speed Mendonça. Ok, dá para explicar isso, mas é difícil explicar que são 2 jogos seguidos com 1 ponto. Você começa já com um cenário demais, sabe? Porque o esperado para o Palmeiras é esperado de 6 pontos. Sim. É esperado de 6 pontos. O recorte agora, do momento, mostra um crescimento do Flamengo. Agora, esse crescimento do Flamengo coloca o Flamengo no mesmo, assim, o Rodrigo usou o degrau, né? Coloca no mesmo degrau? Eu acho que historicamente ainda não. O Palmeiras tem 3 temporadas de trabalho de um mesmo técnico, é bicampeão da Libertadores. O outro trabalho está começando agora, né? Está começando agora e, nesse momento, com acertos positivos. Né? Acerto positivo é bom, né? A gente tinha mostrado a coletiva e acompanhei aqui a entrevista coletiva do Paulo Souza na íntegra no final de semana, mas eu não tinha reparado nessa resposta que ele deu e que entrou agora. O maior. Eu percebi nisso. Você percebeu, Mari? Porque Percebi. assim, olha o que é quem chegou agora aqui. Quem está sentindo agora o que é... E que conversou, né? E que conversou, Ele claro. falou, porque... é um clássico, o maior. O maior. E aí a nação vai... Ele bota uma vírgula depois do clássico, o maior, e segue. Que é o recorte de quem acabou de chegar e está sentindo, e está ouvindo, e está sentindo o ambiente agora. É o maior. O pessoal brinca, né? Se um ET descesse Isso. agora na Terra e fosse apontar o maior clássico do Brasil, ele não ia olhar para o passado, confrontos antigos, né? Ia ter esse recorte que eu acho que é verdadeiro, né? Porque de 2016 para cá, são os clubes com maior poder de investimento. O Galo, digamos, é um novo player, né? Entrou agora nessa disputa. E eu acho que tem um detalhe, eu acho que assim, se você faz um recorte dos campeões, fazendo um recorte do ano passado, seria Palmeiras e Atlético, correto? Porque o Flamengo não ganhou na temporada passada. Só que ainda tem a questão da rivalidade das torcidas. Elas são amigas, não tem talvez não teve uma questão ali envolvendo talvez polêmica, não, sabe? São torcidas, são diretorias que estão mais alinhadas. O Flamengo com o Palmeiras teve mais embate, né? Tem mais essa questão da provocação. O Atlético e o Palmeiras ali ganharam tudo, um eliminou o outro da Libertadores e seguiu o baile. Traumático, não foi né? seguiu o baile, são né? os últimos 3 campeões da Libertadores, né? 2 títulos do Palmeiras e 1 do Flamengo. Então, nos últimos 3 anos na América, eles dividem. Sim. Se você pegar no Brasileiro, né, teve 2 títulos de 2016 e 2018 do Palmeiras e 2 do Flamengo. Copa do Brasil pro Palmeiras. Então, dos principais títulos do nosso país e do continente, eles têm, né, brigado muito. O Flamengo deixou a desejar na última temporada, o Galo, né, se colocou aí, né, para formar uma santíssima trindade do futebol brasileiro nesse momento. Só que essa rivalidade que a Mari tão bem citou se reflete no jogo de hoje, só com uma torcida, né? É uma questão de meio de quinta série ali, não sei o quê, não vai ter, aqui não teve, também não vou ter. Então, você não deixou eu pegar seu brinquedo, eu também não vou pegar o teu brinquedo, né? No momento que se fala tanto de uma liga independente da CBF, de união de clubes, a gente ainda não percebe. E essa rivalidade de torcidas de Flamengo e Palmeiras é histórica, né? A torcida do Palmeiras tem uma aliança com a do Vasco, a do Flamengo tem algumas alianças com o São Paulo, algumas com o Corinthians e tal, mas visivelmente sempre Flamengo e Palmeiras estiveram em lados opostos historicamente.
Mas como é que você vê essa resposta dele, ou maior? É o clássico, ou maior? A gente tem que tentar entender que assim, ele vê dessa forma, ele não tem uma visão de futebol brasileiro. Né? Ele chegou tem pouquíssimo tempo. Ele venderam um peixe, ele comprou. Né? Ele ouviu disso de alguém, falaram, estimularam, jogaram isso para ele. E o que o Rodrigo falou é verdade. Ele é um europeu que chega no Brasil. Ele vai dar uma olhada. Quem conquistou as últimas Libertadores aqui? Ele constata o fato. Ele fala, esses dois aqui são os que estão dividindo. Eu não vejo nenhum tipo de absurdo nisso, não. O trauma é por quê? Porque perdeu um campeonato estadual ou eu cheguei aqui para corrigir um trauma que aconteceu na Libertadores contra o Palmeiras? Exatamente. Ele chegou por causa disso. Exatamente. Ele sabe que a marca, a cicatriz que mais dói, né, é a perda da Libertadores. Essa questão da torcida, vocês acham que tem impacto no jogo de hoje? Tem. Sabe O Maracanã lotado. O Maracanã lotado, que, claro, a torcida reage de acordo com o que o jogo te entrega também, mas ela pode inflar um jogo, né? Pode fazer um time entrar talvez com balançar, o Flamengo crescer, ou se também se a coisa ficar feia, piora para um lado. Eu acho que tem algumas características dos dois times. Por exemplo, o Andrés eu acho difícil de entrar num jogo como esse pelo contexto da torcida. Um jogo contra o Palmeiras só com o Maracanã lotado, não acho que o Paulo Sousa ia botar o Andrés, arriscar ele assim. Então, não é uma característica acentuada dos dois times o apreço por grandes números de posse de bola, né? O Palmeiras não tem essa não é a principal característica do Palmeiras, essa não é a principal característica do Flamengo. Ainda que, nos últimos 3 jogos, o Flamengo tenha conseguido, de vitória, né? 2 pelo menos, tenha conseguido o Tajeres e o Atlético Goianiense e depois São Paulo. O Flamengo teve mais posse de bola, mas não foi assim. 80-20, foi 55-45, 53. Esses dois times não têm essa como uma grande característica do seu tipo de futebol. Mas talvez o Maracanã lotado estimule o Flamengo a ter mais a bola, a querer sufocar mais o adversário. E aí tem um problema, né? Porque o Palmeiras adora isso. O Palmeiras adora jogar mais, né, assim, roubando a bola no meio campo e em disparada contra o adversário, né? Vamos ver se a torcida vai estimular muito o Flamengo a ser assim. Eu acho que para o Palmeiras não é um problema isso. É só você ver o que aconteceu recentemente em Montevidéu, o que aconteceu em 2018, quando era um confronto decisivo no Campeonato Brasileiro. Tinha a torcida do Palmeiras lá também, mas e no Morumbi? Né? E no Mineirão, Palmeiras e Atlético? Sim, pressão e conseguiu o resultado. Então, não sei se o Palmeiras vai se sentir acuado. Não tem sido um fator desequilibrante, Não tem sido um fator... Claro, é melhor você jogar em casa ou fora de casa, com torcida ou sem torcida. É óbvio que é melhor, seria melhor para o Palmeiras jogar em casa, né? Mas, recentemente, o Palmeiras não mostrou com o São Paulo, é verdade. Na final do Paulista, parece que se sentiu concordo com você, foi desconfortável. surpreendente. E concordo com você, Não é comum você ver o Palmeiras desconfortável jogando com torcida contra. Só que esse jogo de hoje, eu acho que tem um componente especial que é a revanche. O Flamengo, da sua cúpula, da sua presidência, que batalhou e com justiça para só ter flamenguista, para dar resposta para o Palmeiras, né, que não cedeu espaço para o flamenguista aqui, a final da Libertadores está engasgada. Então, o flamenguista, que normalmente tem como rival o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, ele tem ampliado os horizontes, procurado rivais, né? E o Palmeiras se colocou de todas as formas como esse rival. E eu acho que todo torcedor do Flamengo que vai para o Maracanã, os jogadores que estiveram e perderam a final, o Paulo Sousa talvez seja o elemento mais neutro. Ele está chegando agora, né? E está entendendo. Pode ser quem vai controlar, calma, gente, volta. Agora, será que essa fome que o Flamengo como um todo vai entrar na partida, em tese, é uma coisa positiva, né? Aquela gana, aquela ânsia de tentar ganhar do Palmeiras. Os Palmeiras têm que superar. Esse é o cara, a gente tem que dar uma resposta de qualquer jeito aqui. O Palmeiras pode se aproveitar, né, disso, né? Se você tem um adversário que está um pouco descontrolado, pilhado demais, com vontade demais, às vezes o tiro acaba saindo pela culatra. Vai ser interessante, Bruno, a gente observar o Abel também nessa, né? Porque vai ser um jogo que vai pilhar o Abel. E o Abel começa a... Tem seus momentos, ele está tentando se equilibrar ali, mas um jogo com o Maracanã, o pessoal provocando. Ele sabe a importância de vencer um jogo desse. Pro Abel ter um tilt lá nesse jogo. Mas eu acho que ele é mais chiliquento naqueles jogos, que ele é chiliquento, mas é mais esses jogos tipo... quando o Palmeiras está perdendo pro Ceará em casa,
com o Goiás. Mas eu acho que a pilha sabe? que ele deve estar é diferente. Mas ele, nesses jogos, por exemplo, contra o Atlético mesmo, ou Ele no jogo fica contra o Flamengo, ele finge que não tá acontecendo nada, sabe? Ele tenta, assim, passar aquela sensação de que tá tranquilo e por dentro tá se mordendo. Aí eu concordo com você. A semana do Palmeiras deve ter E sido... tem uma coisa assim no Flamengo, que a torcida, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, começa a escalação, sai o nome do Hugo Souza e já tem torcedor que vaia. Hoje não tem, né? Não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje Deve é... ser o Santos e Não, deve e ter- hoje Deve o ter clima apoio. é de... Isso. O clima é de apoio, porque precisa vencer. É a tal revanche que o Bueno trouxe pra gente. A gente fala mais, tá? De Palmeiras e de Flamengo aqui no nosso Sport Center.